Quantas vezes você ouviu, até mesmo falou que a vida é uma escola, mas o que você tem aprendido com ela? Se você soubesse quanto tempo de vida ainda tem, como seriam os seus últimos dias? Eu sou Márcio Bueno e gostaria de fazer você pensar sobre isso. A vida nos ensina todos os dias, vivendo e aprendendo, morrendo, nunca sabendo. Porém, a morte também nos ensina a viver. E eu gostaria de ler um salmo, salmo de número 90, um salmo de Moisés, que diz assim, a partir do versículo 9, diz que todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para que tenham mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Essa é a palavra para nós, para nossa reflexão, para que nós possamos pensar nisso. Foi Moisés quem escreveu esse salmo. E simplesmente Moisés está fazendo uma pergunta para Deus, pedindo para que Deus o ensinasse a contar os seus dias. Quando na verdade o que Moisés pede é, literalmente na linguagem de hoje, seria: Senhor, mostra-me quantos anos de vida ainda eu tenho para que eu alcance um coração sábio. Esse era o pedido de Moisés. Quanto tempo eu ainda tenho para que eu possa aproveitar melhor a minha vida? E diante disso, eu gostaria de uma reflexão para que nós venhamos compreender a nossa vida através de uma ótica da morte. A morte nos ensina a viver. Há uma passagem que eu aprecio muito em Eclesiastes, no capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz que todo propósito tem um tempo e um modo, e somente o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Ou seja, para todas as coisas tem um jeito certo e um tempo certo. E nós precisamos então entender em fazer a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Na Bíblia nós encontramos um relato que, chegando a primavera, o tempo dos reis irem para a guerra, Davi ficou no palácio. Davi não respeitou o tempo de guerra e com isso ele ficou no palácio. E ele ficando no palácio foi justamente a ocasião que ele conheceu Betseba e caiu em adultério. Ou seja, foi um desastre na vida de Davi não ter respeitado aquele tempo. E talvez todos conhecem também Eclesiastes 3, quando diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E é interessante que inicia dizendo, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Há um tempo de juntar, um tempo de espalhar, um tempo de sorrir, um tempo de chorar. Mas é interessante que ele inicia dizendo que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. E é a respeito disso que nós vamos refletir hoje. A morte tem muito a nos ensinar. O próprio Salomão dizia que ele preferia ir numa casa de luto do que numa casa de festa, porque na casa de luto os vivos aplicam o seu coração. Salomão queria nos ensinar a respeito disso, é que nós precisamos entender que tudo que tem um início tem um fim. E o que importa para nós é justamente o que nós fizemos nesse intervalo de tempo. Então eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre a vida que nós temos vivido. Nós também encontramos Salomão dizendo assim, tudo
vier a mão para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque para onde vais, lá não haverá ciência nem indústria. Talvez isso virou um clichê que todos nós já sabemos, que há quem diga que o lugar mais rico da Terra é o cemitério. Por quê? Porque lá estão justamente as coisas que nunca foram feitas. É no cemitério que nós encontramos canções que nunca foram cantadas. É no cemitério que nós encontramos quadros que nunca foram pintados. É no cemitério que nós encontramos empresas que nunca foram montadas. São pessoas que não aplicaram durante a vida e levaram consigo o que eles tinham dentro do seu coração. E por isso a nossa reflexão desse vídeo é fazer com que nós possamos aprender a viver a vida numa ótica de morte. Se você soubesse quanto tempo você tem de vida, como seriam os seus últimos dias? O que você faria nos últimos dias da sua vida? Jesus disse para não ter medo da morte, mas sim daquele que depois de morto tem poder para matar. Eu me lembro de ter assistido um filme, eu não me lembro exatamente o nome desse filme, mas era de uma mulher que ela estava com uma doença em fase já terminal e quando o seu esposo, olhando para ela, pergunta se ela tinha medo da morte. Ela olha para ele e simplesmente diz: olha, eu tenho medo de nunca ter vivido. E isso tem sido o nosso grande perigo. Vivemos de uma forma que nunca tenhamos aproveitado a vida. Então, o meu conselho é que nós devemos saber aproveitar melhor o nosso tempo de vida, que nós devemos saber aproveitar melhor o que a vida tem para nós. Há um relato na lápide de um general que estava escrito: aqui jaz um homem que morreu em idade avançada com poucos anos de vida. Sim, em idade avançada com poucos anos de vida. O que ele queria nos ensinar com isso? É que apesar daquele homem ter morrido com uma idade já avançada, mais de 70, 80 anos, como nós lemos no início do Salmo, esse homem ele teve um encontro com a pessoa de Jesus nos últimos dias da sua vida. E por isso ele deixou claro que ele somente passou a viver de verdade quando ele encontrou a Jesus. Como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Esse era o fato daquele homem ter deixado no seu epitáfio essa mensagem. Nós vimos que vários sábios na Bíblia buscaram entender como seria a sua vida. Assim como Moisés pediu a Deus: Senhor, me mostra quanto tempo eu tenho de vida. Nós vimos Salomão também dizendo que preferia o dia da morte do que o dia do nascimento. E nós também encontramos Davi no Salmo 39 dizendo: mostra-me, ó Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Desce-me os meus dias como o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Aprendi a sorrir chorando, aprendi a subir descendo. Eu aprendi a ganhar perdendo, assim como eu aprendi a viver morrendo. O meu convite a você é a pensar a respeito da vida que você tem levado, se é uma vida que vale a pena ser vivida. Se você soubesse quanto tempo você ainda tem de vida, o que você faria nesse tempo? Se fosse mais um ano? Se fossem 6 meses? E se você tivesse 30 dias? Ou quem sabe, se você tivesse somente 7 dias? Como seria os seus últimos dias?
Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Então, o que você vai fazer nos próximos dias? Eu aconselho a viver.